Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos que estão aqui no templo, àqueles que vão nos acompanhar na sua casa, através do Facebook. Nós hoje estamos aqui mais uma vez para celebrar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que nós temos. Sabemos que somos privilegiados porque Deus nos escolheu, Deus nos salvou em Cristo Jesus e hoje a nossa vida ela é para o Senhor. E o culto que nós prestamos a Deus faz parte dessa nova vida que nós vivemos na presença de Deus. Então todos nós nesse momento vamos cultuar ao Senhor e nós vamos começar esse culto com uma oração. Ó Deus, nós chegamos à sua presença mais uma vez nessa noite, em nome de Cristo Jesus, o seu Filho bendito. Senhor Deus, somos gratos pelo dia passado, pela noite chegada e pela sua presença, Senhor, conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo o Senhor tem ouvido a oração do seu povo e tem nos respondido poderosamente. Ó Deus, obrigado por todas as orações que nós temos tido as respostas do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos pedido, nós temos clamado como igreja em favor de tantas pessoas e nós temos visto os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Ó Deus, nós queremos te agradecer por isso, Senhor, mas também ainda queremos pedir nessa noite em favor da dona Efigênia. Ó Deus, esteja com aquela senhora nesse momento tão difícil da sua vida, da sua jornada. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha confortá-la, consolá-la, fortalecê-la. Oh Deus, que a salvação do Senhor alcance aquela vida. Senhor, nós colocamos a vida da dona Efigênia em suas mãos, todos os seus familiares. Ó Deus, nós queremos orar também, Senhor, pela mãe do Diego, que busca uma vaga no CTI. O Senhor é poderoso para livrá-la dessa enfermidade e ela não precisar mais, Senhor Deus, de uma vaga no CTI. Senhor, nós queremos orar pelo Aladir, Senhor, tenha misericórdia, toma aquela vida nas suas mãos. Oh, Senhor, também a sua tia que sofreu aquela queda hoje, Senhor, tenha misericórdia, dê a ela recuperação, como também a sua prima, Senhor Deus, que está acometida daquela enfermidade. Senhor, nós oramos para que todos sejam curados, restabelecidos para a glória do seu nome. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas que têm nos pedido oração, nesse momento, Senhor, difícil que temos passado. Oh Senhor Deus, tenha misericórdia, repreende todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, e traga, Senhor, a vida, e traga, Senhor, a cura, para a glória do seu nome. Ó Deus, também nós pedimos em favor das famílias, dos casais, de cada família aqui representada nessa noite, as famílias que estão agora, Senhor, juntamente conosco em suas casas, em oração. Abençoe, Senhor, todas as famílias, todos os relacionamentos familiares. Repreenda os demônios que querem plantar a discórdia, que querem semear o ódio, as desavenças, as diferenças, Senhor, no seio da família. Ó Deus, repreenda todos os demônios e abençoe as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos também pelas nossas autoridades, por aqueles que nos governam. Dê a eles, Senhor, muita sabedoria nesse tempo em que estamos vivendo. Senhor Deus, repreende todo engano, toda mentira, toda falsidade, todas as disputas políticas, ideológicas nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda mentira,
toda corrupção, toda desonestidade, todos os desvios. Senhor Deus, dê aos nossos governantes equidade, retidão, Senhor, nesse tempo, para que possam conduzir, Senhor, a nação durante essa pandemia. Oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos também por essa igreja. Oh Senhor, abençoe os teus filhos que se reúnem aqui nesse lugar para celebrar ao Senhor, para adorar o seu nome, para cantar louvores. Oh Deus, em adoração ao Senhor, abençoe essa igreja, visita cada um dos teus filhos nesse momento, Senhor. Alguns talvez no trabalho, impossibilitados de estar aqui nessa noite, mas que o Senhor esteja visitando cada um deles, dando saúde, oh Senhor, dando graça, curando aqueles que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, também a tua igreja espalhada por toda a face da terra, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, também pedimos a tua presença, ó Senhor, a manifestação da sua presença aqui no nosso meio nessa noite. Abençoe os louvores, a palavra, ó Deus, renova-nos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, todas essas coisas e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica aqui no Salmos 34. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 34, do 1 ao 3. Após essa leitura, o Ministério de Louvor tem oportunidade de conduzir o louvor ao Senhor, e nós outros vamos acompanhá-los nessa adoração a Deus. Salmos 34, 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém, meus irmãos? Esse salmo é um convite para nós engrandecermos ao Senhor, juntos, exaltarmos ao Senhor juntos e bendizer ao Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Aqui o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Então vamos nessa noite, meus irmãos, louvar e adorar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos alegres com o Senhor, alegres em rever os irmãos, alegres em estar na casa do nosso Pai Celeste. E nesse momento tão maravilhoso, nós vamos adorar o Senhor, amém? Aqueles que pudessem colocar sobre os pés nessa hora, nós vamos glorificar o nosso Deus que é tão bom. Um Pai amoroso, um Paizinho, né? Aquele que tem cuidado de nós. Ele no momento certo, Ele fala conosco, Ele com carinho, Ele nos chama a atenção. Esse é o nosso Pai, né? E nós vamos adorar Ele e dizer que nós precisamos dEle. Quem precisa do Senhor? Amém? Como nós precisamos do Senhor. Todas as manhãs, em todo momento, nós precisamos de Jesus, amém? E nós vamos declarar nessa noite que nós precisamos do perdão dEle, nós precisamos de um coração quebrantado, nós precisamos se aproximar desse Deus tão maravilhoso, amém? Preciso do teu perdão.
de ti. Quebranta meu coração, como a força anseia por águas, assim tenho sede. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Aleluias. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se esquecer do que fizeste por mim, aleluias, até o céu, aleluia, suas misericórdias, Pai, as misericórdias sempre, o Senhor é o nosso Pai, aleluias. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as nossas transgressões, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, abre o ar que eu respiro, preciso de ti. Escuta sem tentando me abraçar de ti. Quem é do Senhor e não da cura, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos do Senhor, aleluias. Preciso de ti. Aleluia. O Senhor é um Deus maravilhoso. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Nós vamos continuar adorando nosso Deus. Um Deus que é o mesmo do passado, é o mesmo de hoje. O mesmo que fez milagres nos tempos anteriores, Ele faz milagre hoje. Ele opera da mesma forma, amém, queridos? E nós vamos adorar o Senhor e dizer que Ele é o nosso Deus, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de promessas, o Deus infinito, aleluia. E Ele vai derramar um fogo no nosso interior, amém, queridos? Aleluia. Diante da tua glória, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício.
Jesus possa trazer esse fogo para dentro de nós. Aleluia, queimar o nosso coração. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação do Altíssimo. Aleluia, e nós diante da glória do Senhor, nós impactamos essa cidade. Aleluia, porque Ele vai através de nós, demonstrando o poder dEle, fazendo maravilhas. Amém, queridos? Aleluia. Agora nós vamos adorar o Senhor Jesus com mais um hino. Os irmãos podem trazer as ofertas, os dízimos para a casa do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele tem cuidado de cada um de nós. E esses dízimos, essas ofertas, vai chegar a pessoas que não conhecem o Senhor. Através daquilo que você tem ofertado, vidas vão ser trabalhadas. Porque através do nome do Senhor ser glorificado, você contribuindo e o nome do Senhor ser você abençoando vidas. Amém, querido? E nós vamos adorar o Senhor Jesus, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Pra que me preocupava, e com os olhos do meu coração
nossa fortaleza. Tudo vem de Ti, Pai, tudo é para Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Louvamos aos Teus servos que dizimaram e ofertaram para a Tua casa, Senhor. Abençoa os lares do Teu povo, Senhor. Abençoa as famílias representadas neste lugar, Senhor. Abençoa aqueles que não pôde ofertar, aqueles que estão nos lares. Todos sejam abençoados por Ti, Pai. Alcance a vida neste lugar, Senhor. Alcance corações, ó Deus, trazendo alegria verdadeira. Oh, aleluia, paz que só vem de Ti. Oh, aleluia, produz em nós fruto digno de arrependimento, Senhor. Produz em nós um coração quebrantado. Produz em nós, ó Deus, alegria que faz transparecer a todos quem é o Senhor, Pai. Não alegria passageira, não alegria deste mundo, mas alegria que vem de Ti, que é eterna, de eternidade em eternidade. Tu és Deus, ó Pai. Por isso o Senhor traz alegria ao Teu povo. Coloca alegria nos corações, faz arder, ó Pai, esta alegria, Senhor. Alegria de servir, alegria, Senhor, em prostrar o joelho do chão e dizer: só Tu és o Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele merece. Aleluias. Aleluia. E esse hino ao qual nós vamos adorar é aquilo que nós estamos ansiando. É a volta do Senhor, amém? Ontem, uma pessoa conhecida nossa, nova, partiu do Senhor, né? O Senhor buscou, né? E eu fiquei meditando não na vida dela, mas sim a mãe, né? Perdeu uma filha nova, né? A partida, né? A dor, o sofrimento. Mas eu conversando com as minhas meninas, eu falei: gente, a única coisa que conforta é saber para onde que vai. Saber que está nos braços do Senhor. Aleluia. Porque não é fácil você perder alguém querido. Não é fácil. Mas o consolo vem do Senhor. E saber que um dia nós vamos encontrá-los. Amém? Um dia nós vamos ver os irmãos que já partiram. Nós vamos estar com o Senhor eternamente. Aleluia. Então esse momento vai chegar. E nós não sabemos o dia e nem a hora, mas vai chegar essa hora. Nós, como servos do Senhor, nós sabemos que o consolo vem do Senhor. Nós sabemos que no Senhor nós vamos descansar e ficar do lado dele, abraçá-lo, ver o Senhor face a face. Que dia glorioso vai ser, queridos. Mas enquanto não chega esse dia, tem tantas pessoas que estão sem rumo, sem saber para onde que vai quando partir. Então nós ainda temos uma missão. Enquanto nós estamos respirando, enquanto o dia não chegou, a hora não chegou, nós temos fôlego de vida para dizer: o Senhor te ama, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor vai ao encontro da sua necessidade, o Senhor é o Deus que sara. Então nós estamos aqui com propósitos, querido, nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, amém? E para que vidas possam vir para o altar do Senhor, vidas possam buscar ao Senhor, porque quando Ele voltar, Ele vai buscar um povo lavado, um povo remido, um povo que quer o Senhor Jesus, amém? Então tem pessoas nessa cidade, nessa nação, que precisa conhecer o Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus com esse hino. Ele vem nos buscar. Aleluia. Vem me buscar.
louvamos, ó Pai, porque esse dia, Senhor, será glorioso, Pai, onde nós estaremos com o Senhor, Pai, e viveremos de eternidade, eternidade, adorando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi preparar este lugar para nós, Pai, e o Senhor vai voltar para buscar-nos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, porque essa é a esperança que nós temos em Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e infinita misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado da nossa família, dos familiares. O Senhor tem cuidado, sarado as feridas. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, Pai. O Senhor tem trazido paz aos corações daqueles que estão aflitos, mesmo nesses momentos tão difíceis. O Senhor é bom, Pai, e eterna. A Tua misericórdia se estende-se de geração em geração. Nós Te louvamos neste lugar. Nós Te bendizemos, ó Pai, e esperamos a Tua volta, Pai. Mas enquanto não chegar, nós queremos estar diante do Senhor com o propósito único de que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra e que vidas possam vir aos Seus pés através de cada um de nós, Senhor. Crianças, jovens, pessoas, Senhor, de qualquer idade, possa vir aos Seus pés e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor que salva, Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, e fala conosco neste lugar de uma forma doce, de uma forma suave, mas que penetra o mais profundo do nosso ser, Pai, e traz mudança na nossa vida, Pai. Nós queremos ser impactados por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 23 ao 28. Todos nós, irmãos, um dia tivemos, ou quem sabe alguns de nós ainda têm, o sonho de melhorar de vida. Isso não é errado. Ou quem sabe até mesmo ficar rico. Isso também não é errado. Eu já não tenho esse sonho mais, né? A fase da vida que eu cheguei, eu já não tenho esse tipo de sonho e nem busca de adquirir riquezas materiais. Mas aqui, meus irmãos, nesse texto tem um ensino de Jesus a respeito das riquezas materiais. E baseado nesse texto, eu gostaria de falar sobre 3 perigos das riquezas materiais. Marcos 10, 23 diz assim: Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras de Jesus, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é isso impossível, contudo não para Deus,
porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Amém, queridos? Amém. Irmãos, Jesus, ele proferiu esse ensino aos seus discípulos logo imediatamente após ele ter sido abordado por um jovem que era rico. E esse jovem rico, ele também tinha uma posição elevada na sociedade. E ele procurou Jesus para que Jesus lhe dissesse o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Veja que quando nós somos ricos, né? Veja que quando nós somos jovens, eu falo por experiência própria, eu tinha esse sonho, né? De melhorar de vida, de adquirir riquezas, né? E a gente às vezes viaja nesse sonho, né? Eu já viajei nesses sonhos, né? Eu falei assim, poxa, se eu fosse rico, né? Isso quando eu era jovem, né? Eu ia fazer tanta coisa, e eu viajava, eu pensava, eu imaginava tanta coisa que eu poderia fazer quando eu era jovem. Esse moço era jovem e já era rico. Esse moço que aborda Jesus. E ele tinha uma dúvida. O que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, esse jovem era um típico judeu. Os judeus, eles pensavam que dependendo das coisas que eles fizessem, eles poderiam herdar a vida eterna. Eles ainda não conheciam a graça de Deus. Eles pensavam que tinham que fazer alguma coisa para receber de Deus um favor, algo em troca. E Jesus então lhe responde nessa proporção da sua pergunta. Jesus diz: guarda os mandamentos, não matarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem disse: tudo isso eu tenho feito. Desde há tempos atrás, desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho feito. E Jesus disse assim para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, reparte com os pobres e depois você vem e me segue. E aquele jovem, nós sabemos, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades, ele possuía muitas riquezas. Então, logo após esse episódio, Jesus ele ensina para os discípulos a respeito da dificuldade que as pessoas que têm riquezas, dos ricos, das pessoas abastadas financeiramente, terem para entrar no reino de Deus. Meus irmãos, cada um de nós buscar melhorar de vida não é errado. Nós devemos buscar uma melhora de vida. Nós podemos receber de Deus riquezas, porque riqueza também é um dom de Deus. Nós podemos receber riqueza, né? Deus pode escolher alguns de nós aqui para que tenham riquezas, propriedades, bens. Deus pode escolher alguns de nós e nos dar isso. Deus pode fazer, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem de Deus. Mas existem alguns perigos
no fato da pessoa ser rica, no fato da pessoa ter muitas propriedades, viver uma vida abastada. Existem perigos. Esse jovem, esse rico, esse homem cheio de propriedades que pergunta a Jesus o que tinha que fazer para herdar a vida eterna, ele desiste. Ele fica triste porque Jesus lhe diz que ele deveria vender todas as suas propriedades, repartir com os pobres e depois segui-lo. Então ele teria um tesouro no céu. Esse jovem, ele retirou-se triste. Jesus, irmãos, ele não era contra as riquezas, os bens materiais, tanto que Zaqueu era rico e Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele recebeu Jesus na sua casa. Jesus disse que a salvação chegou na casa de Zaqueu e Jesus não mandou ele vender os seus bens, repartir com os pobres o seu dinheiro. Jesus, ele não era contra as riquezas, mas nesse caso específico desse jovem, esse jovem, ele estava correndo riscos, exatamente por causa da sua riqueza. Ele estava em perigo, exatamente por causa da sua riqueza. E eu gostaria de falar sobre 3 perigos aqui nessa noite, baseado nesse texto, no ensino de Jesus, sobre riqueza. O primeiro perigo, irmãos, da riqueza é a pessoa pensar que por ser rica, que por ter bens materiais, ter propriedades, ela é autossuficiente. Ela não precisa nem mesmo de Deus. Esse é um perigo. Esse é o primeiro perigo. Às vezes a pessoa tem uma falsa segurança nas suas riquezas, nos seus bens. Às vezes a pessoa pensa que por ela ter dinheiro, o dinheiro pode lhe comprar amizades, alegria, paz, segurança. A pessoa pode pensar que o dinheiro resolve todos os seus problemas, que o dinheiro é a saída diante de qualquer dificuldade que ela enfrente. Então, o primeiro perigo das riquezas é a pessoa pensar que ela é autossuficiente por ter dinheiro, por ser rica, por ter muitas propriedades e muitos bens. A pessoa pode até pensar que ela pode viver sem Deus, porque ela tem dinheiro, e o dinheiro lhe traz uma segurança. Mas nós temos, irmãos, visto nesses dias, desde o ano de 2020 e agora também 2021, que esse pensamento ele é falso. A pandemia, a Covid-19, tem mostrado que ela não olha para a conta bancária da pessoa, ela não olha para o número de imóveis que a pessoa tem registrados em seu nome. Nós temos visto pobres e ricos e milionários morrerem da mesma forma, pela mesma doença. Então a pandemia tem mostrado isso para nós, que mesmo a pessoa sendo rica, que mesmo a pessoa tendo propriedade, sendo abastada, ela não está autossuficiente, porque para essa doença o dinheiro não compra a cura.
Então, o primeiro perigo, meus irmãos, das riquezas é a pessoa pensar lá no íntimo do seu coração que ela é autossuficiente, que ela está segura, que o dinheiro pode lhe comprar amigos, alegria, segurança. E isso é uma coisa que o dinheiro não compra. A pandemia tem nos mostrado isso. E é muito interessante que quando Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus, os discípulos estranharam. Eles estranharam. Sabe por que eles estranharam, irmãos? Porque para o judeu, a pessoa que era rica, abastada, a pessoa que tinha posses, essa pessoa, ela tinha uma bênção especial de Deus, ela fazia parte do povo de Deus. O judeu tinha essa associação entre riqueza, não é? E bênção de Deus. Então eles pensavam, todo rico é abençoado por Deus, é filho de Deus, faz parte do povo de Deus. E eles tinham até um fundamento cultural para pensar dessa forma, porque a Bíblia diz que o patriarca Abraão era rico. Então eles olhavam para Abraão, o pai Abraão, que era rico, né? E eles associavam a riqueza com a bênção de Deus. É por isso que aqui os discípulos, eles estranharam quando Jesus disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Mas o que Jesus fez? Jesus insistiu. Jesus repetiu isso. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Porque Jesus queria dar ênfase a esse ensino. Jesus queria frisar isso bem para que os discípulos compreendessem. Não é? E eles jamais pensassem em nenhum momento em usar a religião para acumular riquezas. Porque o segundo perigo, irmãos, da riqueza é a pessoa colocar o coração aonde está a riqueza dela. Esse é o segundo perigo da riqueza. A pessoa colocar o coração aonde que está a riqueza dela. Então a pessoa às vezes tem uma fazenda, tem lá milhares e milhares de cabeça de gado. E o coração da pessoa às vezes pode estar na fazenda, pode estar nas milhares e milhares de cabeça de gado, não é? Talvez a pessoa tenha cifras astronômicas na sua conta bancária, e o que traz alegria para a pessoa às vezes hoje tem aplicativo de banco, né, no celular, a pessoa vai lá, acessa a conta, né, rendeu tanto hoje, ontem tinha tanto, hoje já tem mais, rendeu. E às vezes o coração da pessoa fica nas cifras que ela vê depositada na sua conta, no seu nome, lá no banco. E geralmente, irmãos, quando isso acontece, quando a pessoa coloca o coração dela aonde está o tesouro, geralmente quando isso acontece, a pessoa, ela passa a esquecer do céu, porque o coração dela está nas coisas da terra. Aí a pessoa começa a se esquecer do céu, ela fica tão apaixonada, ela fica tão seduzida, encantada, talvez até hipnotizada, que ela
se esquece do céu. Então, o segundo perigo das riquezas é a pessoa, às vezes, colocar o coração aonde está a riqueza. Jesus, ele disse assim, é melhor ajuntar tesouro no céu do que na terra. Porque na terra, o ladrão, ele pode roubar, a traça, ela pode destruir. Por isso que é melhor ajuntar tesouro no céu. Então, o segundo perigo da riqueza é a pessoa colocar o coração na riqueza, não é? A pessoa ficar apaixonada pela riqueza. E geralmente, quando isso acontece também, a pessoa que cai nesse engano, ela passa a amar as coisas e usar as pessoas. Quando, na verdade, o contrário é que é correto. Amar as pessoas. É isso que Jesus ensinou. E usar os bens, aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Um carro, uma casa, não é? Usar o carro, usar a casa e amar as pessoas. Mas geralmente, quando a pessoa coloca o coração na riqueza, ela passa a amar as coisas e usar as pessoas. Então, por isso Jesus repete que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E agora os discípulos ficam maravilhados. E Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é a agulha, irmãos? As cidades daquele tempo, dos tempos bíblicos, elas tinham portas amplas, né? Vamos pensar aí nessa entrada aqui do templo, arqueada aqui, como uma porta ampla. Ali entravam as pessoas, entravam os animais de carga, entravam os carros, né, puxando talvez um general, um soldado, puxando carga para dentro da cidade, entravam as pessoas. E ao lado dessa porta grande principal tinha uma porta pequena, que chamava fundo da agulha. O camelo não passava ali. O camelo era o maior animal que o judeu conhecia naquele tempo, no primeiro século. Era o maior animal, o camelo. Só que o camelo, ele passava pela porta ampla. Ele não passava naquela porta menor, ao lado da porta ampla. E aquela porta menor era chamada de fundo de agulha. E aí Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Não era comum, ao fundo da agulha só passava uma pessoa, que era uma porta pequena ao fundo da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o terceiro perigo, irmãos, da riqueza, o terceiro perigo é a pessoa se tornar egoísta. Geralmente, quando a pessoa é rica, não é com todos que acontece, eu conheço assim, quase ninguém que é rico, né? Se eu for contar agora aqui, eu não lembro nem dos dois, né? Mas o que a gente ouve falar, e eu já trabalhei para gente rica, né? Eu não conheço, mas eu já trabalhei para gente rica. Geralmente as pessoas ricas, que têm muito dinheiro, elas são egoístas. Então esse é o terceiro perigo da riqueza. A pessoa se tornar egoísta. E quando a pessoa se torna egoísta, ela também desenvolve uma outra atitude que é a mesquinhez, que é a avareza. Ela faz de tudo para acumular mais e mais bens, riquezas,
Se ela vê um pobre, às vezes, passando na porta da sua casa, pedindo, às vezes, um alimento, ela não dá, porque ela fala assim: eu vou dar uma vez, ele vai passar sempre aqui para me pedir. Pobre é assim, você dá uma vez, ele acostuma, ele marca a sua casa. Isso é se ele não te der um prejuízo, não chegar aqui uma hora com a arma, querer te roubar, querer te sequestrar. Geralmente, quando a pessoa é egoísta, ela também se torna mesquinha. Ela se torna também avarenta. Ela esquece, irmãos, de se tornar uma pessoa que pensa no próximo. Imagine como que um rico pode abençoar, às vezes, um pobre. Imagine como hoje, por exemplo, um rico, uma pessoa que tem muito dinheiro, pode ajudar na pandemia, não é? Mas a pessoa, quando se torna rica ou é rica, ela pode também se tornar egoísta. Então ela tem dificuldade com a empatia, com o altruísmo, porque ela tem um desejo de adquirir cada vez mais e ela não pensa no próximo. Eu já trabalhei para algumas pessoas ricas e não é fácil, não. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. Às vezes a pessoa fala assim: eu prefiro jogar fora, eu prefiro pôr no lixo do que dar para um pobre, porque às vezes o pobre, ele vai ficar sempre me amolando aqui, me pedindo. Então às vezes a pessoa desenvolve essa mesquinhez, ela desenvolve essa avareza de não pensar no próximo. E é exatamente isso que era o problema desse rapaz. Jesus, ele fala assim: mestre, eu tenho guardado todos os mandamentos. Aí Jesus fala assim: tem, né? Então, vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Mandamento, segundo mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se ele estava cumprindo tudo, por que ele não vendeu todos os seus bens e repartiu com os pobres? Porque ele não estava cumprindo. Mas é muito interessante, irmãos, aqui nessa passagem, que a palavra eterna, ele falou: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A palavra eterna aqui, ela é aionios. E essa palavra, ela não significa, irmãos, veja que interessante, essa palavra aionios, que foi traduzido para o português eterna, ela não significa aquilo que dura para sempre. Nós fazemos essa associação. Por que nós fazemos? Porque nós entendemos que eternidade é um atributo de Deus. Então Deus, ele não teve princípio de dias e nem terá fim. E aí nós atribuímos: Deus é eterno, a vida eterna é a vida sem fim. Mas a palavra aionios, ela significa algo que pertence a Deus, algo que é característico ou digno de Deus. Então, o que ele estava buscando em Jesus ali? Ele queria ter a vida de Deus na vida dele. E aí nós vamos compreender a resposta de Jesus de maneira assim mais ampla, porque o que Deus fez, irmãos? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida de Deus, a vida eterna.
E aí Jesus diz assim: vai, vende todos os seus bens, distribui com os pobres e depois você me segue. E aí ele retirou-se triste, porque ele possuía muitos bens. Então ele queria ter a vida de Deus. Ele buscava aquela paz, aquela alegria, aquela comunhão, aquela intimidade, aquela segurança que somente uma vida com Deus pode proporcionar para a pessoa, seja ela rica, seja ela pobre. Mas ele retirou-se triste. E aí, quando isso acontece, Jesus então começa a dizer para os discípulos que é muito difícil um rico, uma pessoa que tem riqueza, entrar no reino de Deus. E Jesus, ele diz isso para os discípulos, e os discípulos perguntam: então, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus disse: para os homens é isso impossível. Por quê, irmãos? Nada que nós façamos, por melhor que a gente seja, por mais caridoso, por mais bondoso, generoso que a gente seja, nenhuma dessas nossas obras pode nos salvar. A salvação é um dom de Deus, pela graça que nós somos salvos. Então não é por nada que se faz, mas é um dom de Deus. Jesus então diz: para os homens é isso impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro então começa a dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar? Nós vamos herdar. Irmãos, é muito bom a gente deixar tudo, mas tudo mesmo, para seguir Jesus. Porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a vida eterna. Jesus, ele traz a vida de Deus para nós. E eu até, irmãos, tinha um objetivo aqui em falar sobre isso nessa noite, porque uma certa época da minha vida eu fiquei assim frustrado. Eu fiquei muito frustrado, porque eu falei: poxa vida, eu já estou com tantos anos e não tem bem nenhum, não tem nenhum bem material. Eu cheguei a ficar uma época frustrado por causa disso. Eu cheguei a ficar frustrado. Mas hoje, meus irmãos, eu agradeço a Deus, porque eu não fiquei exposto a esses riscos de me tornar uma pessoa autossuficiente, egoísta, por causa de riqueza. Às vezes eu sou egoísta por outras coisas, né? A gente pode, às vezes, ser egoísta, não só por causa de riqueza. E eu também não fiquei exposto ao perigo de colocar o meu coração aqui nesse mundo, nas coisas dessa terra. Então eu agradeço a Deus hoje. Hoje eu estou assim, conformado, alegre, feliz. Hoje eu tenho paz em relação a isso, porque eu fiquei livre desses perigos. Mas eu gostaria de terminar, irmãos, nessa noite, com 2 versículos de Provérbios, para finalizar. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9, que também tem para nós um ensino precioso a respeito disso, dos sonhos que a gente tem em relação a riquezas. Provérbios 30, 8, versículo 8 diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar
e profane o nome de Deus. Irmãos, olha que benção. E é isso que Deus nos proporciona, essa benção. Nem a riqueza, nem a pobreza. O equilíbrio entre as duas. Situações que são extremas e difíceis. Principalmente quando nós aprendemos com Jesus que a situação de uma pessoa que tem riqueza, ela também é difícil. Então é isso que nós devemos pedir a Deus: Senhor, aquilo que me é necessário, aquilo que eu preciso, me dê o que eu preciso, me dê aquilo que me é necessário. Não me des nem a mais do que me é necessário, e nem menos do que me é necessário. Dai-me o pão necessário. Meus irmãos, e isso Deus dá para todos nós, porque Ele é Pai. Isso Deus dá para todos nós. Então vamos ficar com essa palavra, com esse ensino de Jesus. Não vamos esquecer. Se amanhã ou depois, chegar qualquer um dos irmãos que está aqui hoje ou que está na sua casa acompanhando essa mensagem e falar assim: pastor, eu mudei de vida, eu fiquei rico. Deus me abençoou, Deus me prosperou, eu vou dar muito glória a Deus ao seu lado, vou ficar muito feliz com isso, principalmente porque se Deus te der essa graça, você não vai mais correr esse perigo, porque você já aprendeu com Jesus. Então nós vamos ficar muito felizes juntos pela sua prosperidade, pela sua riqueza, E eu oro para que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de todos. Porque quando nós conhecemos os perigos, e Deus conhece o nosso coração também, sabe que aquilo não vai nos fazer mal, aí Ele nos abençoa. Então que Deus te dê riquezas, que Deus te dê prosperidade, que Deus te abençoe, mas que o seu coração esteja no céu, em Deus. Que a sua confiança seja não nas suas posses, mas em Deus. Que você mesmo com riqueza seja uma pessoa generosa, uma pessoa que atenda aos pobres, aos necessitados. E assim você, com a sua riqueza, com os seus bens, você vai glorificar a Deus. O nome do Senhor vai ser louvado. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é a nossa paz. Ó Deus, a sua palavra nos ensina, a sua palavra, ela é tão maravilhosa, Senhor, que ela trata conosco daquilo que nós mais precisamos que seja tratado. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda prosperidade, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é aquele que levanta e o mesmo que abate, que derruba. Ó Deus, venha abençoar o teu povo, venha prosperar os teus filhos na face da terra. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Ó Deus, mas principalmente nos dê a sua paz, ó Deus, em todos os momentos. Nos dê, Senhor, o pão necessário para aquilo que nós precisamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha ficar gravada no nosso coração. E nunca, Senhor, nunca nenhum de nós se esqueça que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor nos der há de ser, Senhor, para a glória do seu nome, há de ser para louvar o seu nome, porque o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos dá toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. À noite, 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. No dia 5 de junho, nós teremos o batismo nas águas, às 14 horas. Nós estaremos, em nome de Jesus, ali em Buarque de Macedo, reunidos como igreja para o batismo dos nossos irmãos. Amém? Vamos encerrar com a bênção apostólica. Feche seus olhos, levante as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e que todos tenham uma ótima noite em nome de Jesus.